A paz de Deus a todos, irmãos. Então, hoje, irmãos, nós vamos gravar a continuação do estudo, irmãos, que nós estamos fazendo sobre Páscoa, as 7 festas judaicas, a crucificação e a ressurreição do Senhor Jesus. Essa é a segunda parte, irmãos, como sugestão. Quem está chegando agora, irmãos, se puder, assistam a primeira parte, porque isso nós estamos falando de uma continuidade, tá bom? Então nós vamos lá para o estudo, irmãos, nós estamos falando, agora o Senhor Jesus ele vai cumprir as festas, irmãos, ele estará cumprindo agora aqui a Páscoa como morrendo, ele vai ser crucificado, morrendo na Páscoa como o Cordeiro Pascal. Irmãos, então, naquele ano que o Senhor Jesus foi crucificado, as coisas começam a se desenrolar a partir do dia 10 do mês de Abib, do primeiro mês. Né, irmãos? Era uma sexta-feira para o sábado. Sábado foi o dia 10, é o dia que eles escolhiam o Cordeiro da Páscoa. Então, irmãos, olha só o que está escrito em João 12, de 1 a 11, né? Principalmente esse primeiro verso aqui, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, o Senhor Jesus foi para a casa de Lázaro, lá em Betânia. Então, o Senhor Jesus ele vai para a casa de Lázaro, em Betânia, um homem rico, tinha como receber o Senhor, os seus discípulos, e os 12, eles foram, né? Irmãos, era a última viagem do Senhor Jesus ali, né? Para Betânia, onde ele logo ali ele ia ser crucificado. Então, 6 dias antes, dia 8 do mês de Abib, o Senhor Jesus ele viaja na Betânia, lá na casa de Lázaro, é uma quinta-feira. Irmãos, ele ficou ali quinta-feira. Aí na sexta-feira, de dia 9 para o dia 10, já vencendo o dia 9, no finalzinho do dia 9, para iniciar o dia 10, que era um sábado, que era o dia da escolha do Cordeiro Pascal. Da sexta para o sábado foi feita uma ceia lá na casa de Lázaro. Então, naquela tarde, naquela sexta-feira, ali a tardezinha, dia 9, já para iniciar o dia 10, essa ceia provavelmente já entrou dia 10 ali, né, irmãos? A parte noturna, o calendário lembra que 6 horas da tarde vira o dia, já era dia 10. Então, ali na casa de Lázaro, naquela ceia, né, irmãos, Maria então coloca aquele unguento no Senhor Jesus, marcando ele ali, né, irmãos, para sua morte, que ele era o cordeiro, né, de todas aquelas pessoas ali, daquele rebanho ali, ele era o melhor, né, o melhor que estava ali. Então, irmãos, nós sabemos que pela lei, né, o melhor cordeiro, aquele sem mácula, é o melhor do rebanho que era crucificado. Então já apontava ali, né? Maria marcou o Senhor Jesus ali que da escolha dele, né? Como o dia 10 era o dia já da separação do cordeiro. Isso aconteceu dentro lá da casa de Lázaro naquela ceia. Aí então, dia 10 de Abib, no sábado, Jesus e seus discípulos descansaram na casa de Lázaro, cumprindo o mandamento do sétimo dia. Já dia 10 ele era um sábado, provavelmente eles descansaram e ficaram ali e nenhum evento relevante ali aparece. Irmão, só um comentário, né, desta passagem, desta ceia na casa de Lázaro, é narrado em Mateus e Marcos também, né? Mateus está aqui no verso 14, 3 a 9. Em Lucas, irmãos, tem a passagem de Marta e Maria, né? Aquela passagem que Marta se sente cansada, fadigada, pede que o Senhor Jesus diga a Maria para ajudá-la ali nos afazeres. E Maria escolheu a boa parte, ficar perto do Senhor Jesus, ouvindo os ensinos ali. Então, provavelmente, irmãos, esse fato acontece nesta passagem bíblica que nós narramos aí de João 12. Essa passagem, então, irmãos, de Marta e Maria, provavelmente corresponde a esse fato. Marta estava cansada, porque o Senhor Jesus ele não andava sozinho, vinha ali os seus discípulos, eram aquelas pessoas, eles estavam ali na casa de Lázaro, um homem rico que tinha como recebê-los ali. Então, esse fato, dia 10, aconteceu ali no dia 9 para o dia 10, naquela passagem ali,
E aí então, dia 10 eles descansaram, aí chegou o dia 11, domingo, né? Domingo, dia 11 do mês Abíb. O que aconteceu domingo? Fato relevante, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Irmãos, tá? Profeta Zacarias 9, verso 9 fala que o Senhor Jesus entraria ali, montado ali no filho do jumento, da jumenta ali, né, irmãos? E que ele entraria desta forma ali triunfalmente em Jerusalém. Zacarias 9 narra esse fato, né, a profecia, e aí então acontece a entrada triunfal. O Senhor Jesus ali ele vem do Monte das Oliveiras e ele entra pelo portão oriental ali, passa pela porta formosa também, aquela porta do milagre do paralítico lá de Pedro e João, de Atos dos Apóstolos, e vai até o templo. Né? Como fala que Jesus purifica o templo de Jerusalém. Ele ficou ali no alpendre, ele não entrou no templo, né, irmãos? E ali em João 2, fala do chicote, do azorrague que ele pegou ali, virou a mesa dos cambiadores, falou que eles estavam transformando a casa de Deus ali em covil de ladrões, eles comercializavam ali, os cambistas ficavam ali para trocar as moedas dos viajantes que vinham de longe, de outras nações. Eles tinham que fazer a troca da moeda para depois comprarem os animais de sacrifício. Então ele fez isso, fez a purificação do templo no domingo na sequência. Aí no final do dia o Senhor Jesus volta para Betânia, lá para a casa de Lázaro. Lázaro certamente, por ser um homem rico, tinha condições de recebê-lo ali, de hospedar o Senhor Jesus e os seus discípulos ali. Aí então, irmãos, na segunda-feira, já é o dia 12 do mês de Abíb, e quais seriam os fatos relevantes, né, irmãos? Todas essas coisas escritas, irmãos, estão fora de ordem cronológica, então precisamos de uma leitura criteriosa para estabelecer toda essa cronologia. Então, a figueira seca, Jesus vindo de Betânia, o Senhor voltando, né? Tinha ido para Betânia, estava voltando a Jerusalém, já na segunda-feira. E aí a figueira sem frutos representava Israel, pois a nação somente tinha aparência e não tinha frutos. Ele viu uma figueira bonita ali, irmãos, e não tinha frutos, e aí ele amaldiçoou a figueira. Né? Nós sabemos que no outro dia eles viram que a figueira tinha se secado. E tudo isso, figueira representa Israel. Israel, irmãos, tinha os profetas ali, a lei, tudo que apontava para o Messias, e eles não perceberam, né? Eles não viram. Certamente porque aqueles que tinham o poder religioso ali também tinham o poder político e não queriam que a religiosidade saísse do controle da mão dos sacerdotes ali, então por isso eles não aceitaram o Senhor, né? Então é a figueira sem frutos. Israel, toda aquela religiosidade aparente, mas não tinha realmente os frutos. Jesus termina os sermões proféticos e diz que dali a 2 dias era a Páscoa e que ele seria entregue para ser crucificado. Ali, irmãos, na segunda-feira ele voltou ali ao templo, né, e no templo ali seus discípulos apresentam toda aquela estrutura linda do templo e ele diz que ali não ficaria pedra sobre pedra, e faz todos aqueles sermões proféticos, né, na sequência. E aí o Senhor Jesus, no final de tudo isso, ele anuncia a sua paixão, ele explica, né, irmãos, que ele seria açoitado primeiro e depois crucificado. Né? Lucas 18 fala disso aqui, e na sequência nós vamos ver aqui, irmãos, isso na segunda-feira, né, dia 12. Aí então os fariseus dizem para Jesus se retirar porque Herodes queria matá-lo. Jesus responde da seguinte maneira: hoje e amanhã expulso demônios e executo curas, e no terceiro dia sou consumado. Né? Então o Senhor Jesus ele vai falar aqui na sequência, depois dele explicar, irmãos, pode ver que é bem fora, aqui nós já estamos em Lucas 13, fora de ordem. Ele disse para os seus discípulos que ele seria ali açoitado e crucificado, e depois então, no mesmo dia ali, como está escrito, chegou as pessoas dando esse recado, que Herodes queria matá-lo. Então hoje e amanhã
seria segunda e terça, e aí porque no terceiro dia, seria na quarta-feira, ele foi crucificado. Ele sabia que seria, então por isso que ele falou, e ao terceiro dia sou consumado. Provavelmente nessa segunda-feira, dia 12, é o dia que Judas vende o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. O Senhor Jesus é vendido, né? Provavelmente foi neste dia aí. Esses fatos, são os fatos principais da cronologia da segunda-feira. E aí então, irmãos, na terça-feira, dia 13 do mês de Abib, ali vai ser feita a instituição da Santa Ceia, né? Irmãos, olha o que está escrito em João 13, de 1 a 2. Ora, antes da festa da Páscoa, ele está dizendo que é antes, porque o Senhor Jesus ia morrer na Páscoa, não teria como comer a Páscoa. Então ele vai ser morto na Páscoa, então ele vai comer um jantar com seus amigos ali, que ele instituiu e chamou de Santa Ceia, sabendo o Senhor Jesus que já era chegada a sua hora. E aí, irmãos, só em João 13, de 1 a 2, que está escrito que é antes da festa da Páscoa, que foi a Santa Ceia. Os outros evangelhos não diz assim, mas nós vamos entender que foi um erro de tradução. Então, olha só o que está escrito em Mateus 26, 17. Está escrito da seguinte maneira: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, que é a Páscoa, chegaram os discípulos dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Então, irmãos, tá dizendo que é no primeiro dia, que como se fosse no dia da Páscoa, no dia 14, que ele fez a Santa Ceia. Se nós concordarmos com essa ideia, os evangelhos Marcos, Mateus e Lucas não vai bater com João. Então, qual que é a tradução correta? Que fui fazer uma pesquisa ali no grego. Ao invés de ser no primeiro dia, o correto é no dia anterior. Então seria assim: e no dia anterior da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Então foi antes, no dia anterior. E aí então, irmãos, olha só, né, através de um aplicativo do grego, né, está escrito a palavra protos, superlativo contraído de proago, que significa que precede e anterior no tempo. Então, irmãos, a palavra protos foi traduzida como primeiro, mas na verdade a palavra protos, o correto, ela deriva de proágua, que seria o que precede no tempo. Então, por isso que eu coloquei aqui dia anterior, né? E nós poderíamos fazer uma análise, por exemplo, da palavra protótipo. Fabrica-se um protótipo de um carro para depois fabricar os carros que serão produzidos em série. Então, dentro da palavra protótipo, tem essa conotação de primeiro, realmente, que ele foi feito primeiro, mas também de anterior. Os carros, o protótipo já dá essa noção que o carro foi feito anterior aos carros da série. Então, realmente, a palavra protos, ela tem essa conotação que aqui, melhor traduzido, seria anterior. Então, a Santa Ceia ocorreu no final do dia 13 de Abib, iniciando ali a parte noturna do dia 14, que o dia 14 é o dia que o cordeiro morre, como nós já estudamos anteriormente, né? No vídeo anterior, ali em Israel, 6 horas da tarde que muda o calendário. Então, a Santa Ceia foi feita ali foi preparada à tarde ali da terça-feira, iniciou-se a Santa Ceia e já tinha passado das 6 horas, já tinha virado para a quarta-feira. Quarta-feira já é o dia que o cordeiro ia morrer, mas o cordeiro morre lá no finalzinho da tarde. Aqui está apenas começando o dia 14. Então o Senhor Jesus ali está na Santa Ceia, ele lava os pés dos discípulos ali Judas sai dali para entregar o Senhor Jesus. Tudo isso ali naquela parte noturna, nas primeiras vigílias ali da quarta-feira, né, do mês de Abib, do dia 14. Aí então, dia 14 do mês de Abib, já quarta-feira, é o dia da Páscoa.
o dia estabelecido. Em Levítico 23:5 fala, no mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Aquilo que está escrito lá no Antigo Testamento. Então o Senhor Jesus, ele vai, toda a antiga lei, o Antigo Testamento, ali apontam, nós interpretamos de forma espiritual no Senhor Jesus. E aí então, em 1 Coríntios 5:7 fala, Paulo diz assim, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, Paulo, conhecendo as festas, ele interpretou que o Senhor Jesus é o Cordeiro da Páscoa. Por isso que a Santa Ceia ele tem que comer antes, porque na Páscoa ele vai morrer como Cordeiro Pascal. Foi isso que Paulo... Então, Cristo é a nossa Páscoa, porque ele é o nosso Cordeiro da Páscoa. Ele morreu cumprindo a Páscoa, o seu sangue que nos liberta do anjo lá destruidor da morte. Aí, então, irmãos, na sequência, a parte noturna, nós vamos falar ali do dia 14, do início do dia 14, ali Jesus é preso no Getsemane. O Senhor Jesus, ele sai dali, ele vai para o horto ali onde Judas levou ali os soldados que foram prender o Senhor Jesus. Então ele foi preso ali no Getsemane, logo depois ali da Santa Ceia, naquelas primeiras horas noturnas ali. Aí Jesus, ele é levado para o Sinédrio, ele vai ser julgado à noite, uma coisa ilegal, ele foi julgado à noite ali, irmãos, pelo Sinédrio. O Sinédrio vem lá do Antigo Testamento, Moisés e mais 70 anciãos, 71. Então o Sinédrio era composto o sumo sacerdote, e mais 70 anciãos ali, eles julgavam todas as coisas relativas à lei, ali, a religiosidade da nação. Então, o Senhor Jesus foi julgado ali, condenado à noite ali pelo Sinédrio. E aí, então, ficou preso ali, irmãos, eles agrediram o Senhor Jesus ali à noite, bateram, deram um soco no rosto dele. E aí, então, o Senhor Jesus ele é apresentado na parte da manhã para Pilatos. Bem cedinho, eles levaram o Senhor Jesus para Pilatos. Pilatos não achou o crime, mandou o Senhor para Herodes. Herodes, por ocasião, ali, ele estava ali, e Herodes também não quis condenar o Senhor, devolveu para Pilatos. E aí Pilatos, então, o povo quis, pela Páscoa, eles tinham o costume de libertar uma pessoa, mas eles quiseram que crucificasse o Senhor Jesus e libertasse Barrabás. E aí então o Senhor Jesus é açoitado, primeiro, aquele açoite cruel, aqueles instrumentos de tortura terrível, ele é açoitado, depois ele é crucificado. Então o Senhor Jesus é crucificado ali no dia 14, naquela quarta-feira. Então é dito aqui em Marcos 15:25, e era a hora terceira do calendário judaico ali, no ocidental nosso, 9 horas da manhã, o Senhor então foi colocado na cruz, ele ficou ali na cruz, foi colocado às 9 horas. E aí, Marcos 15:33, e chegada a hora sexta, que para nós é meio-dia, houve trevas sobre a terra até a hora nona. Então, o Senhor Jesus foi crucificado às 9. Quando chegou o meio-dia, a hora que o sol está a pino, irmão, ali seria um horário de bastante luminosidade, fez trevas sobre a terra. E aí, então, irmãos, em Marcos 15:34, e a hora nona, Jesus exclamou com grande voz. Aí o Senhor Jesus, então, ele morre crucificado ali. Irmãos, ali era a hora nona, 3 horas da tarde. Então o Senhor Jesus ficou das 9 às 3, 6 horas na cruz. E aí ele morre, irmãos? Eli, lama sabachthani, ele fala isso, e morre, irmãos? Era 3 horas da tarde. É o horário aproximado ali que eles matavam o cordeiro, aquele cordeiro que foi escolhido dia 10, já ia ser morto no dia 14, Então, e aí então
Mateus 27:52 fala que abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Os homens estavam ali matando, o Senhor Jesus matando a vida, né, e a vida e o Senhor Jesus dando vida aos mortos, né, irmãos? Louvado seja Deus. Então, isso aí tudo aconteceu na quarta-feira. Já era tardezinha da quarta-feira do dia 14. E aí então, irmãos, em Deuteronômio 21, 22 a 23, está escrito essa parte aqui da lei. Quando também alguém houver pecado digno do juízo de morte e haja de morrer e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permaneça no madeiro, mas certamente o enterrará no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então, irmãos, na lei dizia, né, que se alguém fosse morto ali, crucificado no madeiro, que essa pessoa deveria ser retirado antes do cair do dia do patíbulo, assim que está escrito na lei em Deuteronômio 21. É só nós lermos lá. Então, o Senhor Jesus, como ele morreu pelos nossos pecados, então ele carregou essa maldição, essa morte, ele teve uma morte de maldição, então maldito, e aí então tinha que ser tirado ali da cruz antes, e aí então eles pediram ali para José de Arimateia, irmãos, ele é um homem rico, que tinha um sepulcro ali, irmãos, que nunca tinha sido usado, e ali então ele foi, irmãos, colocado naquele sepulcro, ali pediram o corpo e ele foi tirado da cruz e sepultado no finalzinho ali do dia 14, antes de terminar o dia, né? E aí então, nós vamos parar por aqui. Esse estudo na sequência, depois vamos falar do sepultamento, da ressurreição, até ali o dia das primícias do domingo. Aí a gente comenta esses fatos. Tá bom? Então paramos por aqui e depois fazemos a continuação do estudo, irmãos. Quem puder, irmãos, quem gostou do vídeo, irmãos, se puder se inscrever no canal, deixar um like, repassar para outros irmãos, para que a palavra, irmãos, nos meios digitais possa chegar a outros irmãos também, irmãos, que amam a palavra de Deus. Tá bom, irmãos? Ficamos por aqui. Deus abençoe a todos.